Ei, nossa igreja é linda, não é? Olha, vou ser bem sincero, eu sou apaixonado pela nossa igreja católica. Eu sinto um orgulho de fazer parte da igreja católica. Gente, é uma igreja séria, séria. Você pode ter, assim, 1000 coisas que você fala, mas acontece, assim, de gente que é de carne e osso, por isso que tem os seus pecados também. Não é só de gente santa. Mas, temos que admitir, a nossa igreja é uma igreja séria, séria. Você pode perceber, quando a gente olha, por exemplo, Papa Francisco, meu Deus do céu, dá uma alegria no coração, né? Ou então, aqueles papas que já estão lá nos céus, né? Nos precedem nos céus, a gente fala, nossa igreja é uma igreja séria. Gente, olha para São João Paulo II, é uma igreja séria. João 23, igreja séria. Paulo VI, igreja séria. A gente olha para um homem que, no meu coração, assim, tem um carinho tão grande, que é o Bento XVI. Mas esse ainda permanece entre nós, né? E por isso que ele também intercede por essa nossa igreja viva. Eu vou falar com um dos homens que também representa essa hierarquia dessa igreja católica. Dom Fernando Figueiredo, que eu tenho esse carinho, essa admiração. Dom Fernando, bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Dom Fernando, eu estou falando que eu tenho um orgulho da Igreja Católica, porque é uma igreja séria. Sei dos pecados, tudo certo, conheço alguns. Que estão presentes. Perfeito. Portanto, sempre existe algo que não corresponde totalmente ao que Deus deseja. Mas, o importante é que reconheçam, peçam perdão, e esse Deus é misericórdia. E eu conheço gente santa nessa igreja. A vida me deu a oportunidade de conhecer alguns padres, alguns leigos engajados. A vida me deu a oportunidade de conhecer umas irmãs religiosas. Vou ser bem sincero, gente. Assim, pessoa que é pessoa santa, santa. Eu estou falando aqui, me emocionei um pouquinho porque me veio a imagem de um padre que me ajudou muito na vida. Hoje ele já está lá nos céus. E nos momentos finais assim, da vida dele, ele dizia, eu queria viver mais, mas eu já estou indo, já estou indo. Sabe aquela coisa assim de eu queria viver mais? Um homem de profunda oração, Padre Fausto Santa Catarina. Ô, Padre Fausto, está lá nos céus agora. Dom Fernando, vamos começar por aí. Padre Fausto, que eu estou falando de alguém do meu coração, que eu sempre amei muito e me ensinou muito, um homem sábio. Esse homem sábio, ele pode interceder hoje, mesmo assim, não foi declarado santo pela Igreja Católica, mas ele pode interceder por nós junto a Deus? Se nós compreendermos bem essa realidade da vida de Deus em nós, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque nunca nós estamos separados daqueles que estão em comunhão com Deus. Os que estão em comunhão com Deus estão ligados a nós, intercedem por nós, e isso jamais se desfaz. Por isso a comunhão estabelecida neste mundo, essa comunhão em Deus que realizamos aqui, ela se perpetua, ela se eterniza no eterno amor de Deus. Isso que se chama, pode ser que eu dê um fora aqui, o senhor me corrige. Isso que se chama comunhão dos santos? Comunhão dos santos. É a nossa igreja, aqui com a igreja celeste lá. E todos nós estamos unidos, porque em Deus não há divisão. A divisão não é própria de Deus. A divisão é própria de quem? A palavra mesmo diz, do diabo. Diabolos, divide, né? Significa aquele que divide. Sim. Deus é unidade, Deus é comunhão. E, portanto, nele nós continuamos sempre, sempre unidos. Aqueles que aqui caminham, aqueles que já estão na eternidade, e essa comunhão não se desfaz. O senhor usou uma palavra aqui, diabo. A santa que nós estamos celebrando hoje, dia 15, eu encontrei esses dias, lendo um pouquinho sobre a história dela, que ela usava a água benta para afastar o demônio, para afastar o diabo. Daqui a pouquinho eu vou perguntar se essa história... Eu vou ler aqui um trechinho dessa história,
E aí eu vou perguntar para Dom Fernando, mas é isso mesmo? A gente pode usar também da água benta com essa função que me parece que está na história dessa grande santa da igreja? Mas daqui a pouquinho eu vou falar com o Dom Fernando, que é um pai para nós, e a gente tem um carinho tão grande. E que bom que a igreja nos dá presentes como esse. Minha gente, o programa está só começando, nós estamos ao vivo, 11 horas e 5 minutos. Vem comigo, vamos lá, vai. Hoje é um dia especial porque Santa Teresa de Ávila, a conhecida como a Santa Forte, né? A Teresona, como dizia um padre que eu também tenho um carinho muito grande. Vamos conhecer a história dela? Agora, vai. Santa Teresa d'Ávila, ou Teresa de Jesus, nasceu em Ávila, na Espanha, no ano de 1515. Sempre teve uma educação impecável e, quando criança, gostava de ler histórias de santos, principalmente daqueles que foram mártires. Ela perdeu a mãe aos 14 anos e passou a viver no convento até ser surpreendida com a malária. Diante da doença, seu pai a tirou do convento para ser tratada. O sofrimento durou cerca de 3 anos e, praticando a oração mental, recuperou sua saúde e retornou para o Carmelo. Após 25 anos no Carmelo, pediu permissão ao seu superior para fundar novas casas com uma vida mais severa e com menos irmãs, até porque onde ela morava havia mais de 200 freiras. Apesar da maioria ter ido contra, Teresa continuou a sua missão, fundando várias casas com o apoio de São João da Cruz. E depois de muita luta, conseguiu a autorização de Roma para separar a Ordem das Carmelitas Descalças, por usarem roupas rasgadas e sandálias, da ordem que pertencia antes, as Carmelitas Calçadas. Deixou para São João da Cruz a missão de continuar fundando novos conventos e escrevendo também as regras para os mosteiros masculinos. Conta-se que um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo, fato chamado de a transverberação do coração de Santa Teresa. Teresa diz que a dor causada pelo dardo místico não é uma dor corporal, mas espiritual, uma experiência de amor que acontece na alma. Santa Teresa morreu em 1582, com 67 anos, e até os dias de hoje, seu corpo se conserva intacto e exala um perfume de rosas. Seu coração também está conservado em um relicário na Igreja das Carmelitas em Alba, e tem uma profunda ferida de quando foi marcado pelo anjo. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Eu estou vivendo uma época de me aprofundar mais sobre Santa Teresa e eu estou ficando apaixonado por essa santa. Confesso a vocês, com 54 anos de idade, eu só nos últimos meses me apaixonei por essa santa. Dom Fernando, tem algumas dúvidas. Eu vou falar um negócio, se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas assim, eu tenho a impressão que nos primeiros anos de vida religiosa dela, ou até 20 anos dentro do convento, ela levava uma vida, assim, meia boca, assim, um pouquinho morna. De repente, alguma coisa acontece na vida dela, ela fala, não, vamos, assim, para mais rigidez, vamos para uma coisa mais ainda no Evangelho. É impressão minha ou teve algum momento ali? Nós podemos dizer, Dalcides, uma coisa muito interessante. Deus, Ele faz um caminho na nossa vida. Ok. Melhor, nós caminhamos no interior do amor, do coração de Jesus. E, portanto, vamos descobrindo sempre realidades novas, que nos envolvem, que dominam a nossa vida, que nos afervoram e que nos conduzem, como aconteceu com Santa Teresa d'Ávila, que nos conduzem a uma vida mais e mais severa, vamos dizer, humanamente falando. Certo. Mas uma vida coerente, isso mesmo, mas coerente com o ideal abraçado. Perfeito. Numa volta para Deus, e aí então nós diríamos humanamente, não, houve uma mudança aí, houve, mas não houve, porque já estava presente, porque esse Deus foi caminhando, fez com que ela caminhasse no interior de si mesma, e essa caminhada é ela sempre que lá está, desde o início estava presente, mas que vai cada vez mais tornando-se
presente, ou seja, visível a todos. Foi isso que aconteceu. O Dom Fernando, parece que ela ficou muito amiga de um outro santo, São João da Cruz. E eu estava lendo também, nessa meu apaixonamento por Santa Teresa d'Ávila, que ele era mais novo que ela, mas os dois vivendo uma santidade muito intensa. Tanto assim que ela escrevia mais as coisas, fruto assim da reflexão dela, e ele se baseava mais na Sagrada Escritura, me parece. Só que uma coisa me chamou a atenção ali. Dois modelos diferentes, dois estilos diferentes, só que altamente apaixonados por uma renovação interior e por um outro jeito de viver a vida monástica. É isso? São João da Cruz, também ele, como Santa Teresa d'Ávila, profundamente místico, que era São João da Cruz. Sim. Portanto, uma mística muito profunda os unia. Mística significa uma comunhão profunda da vida em Deus. Perfeito. E eles ambos... Mas eles se encontravam? Porque um estava numa clausura, o outro estava numa outra clausura, mas eles se encontravam? Se não se encontravam pessoalmente, mas Por no carta, ideal, alguma coisa. no ideal, na busca constante de levar uma vida cada vez mais radical, isto é, de raiz, correspondendo ao Evangelho, correspondendo ao ideal abraçado, isso eles tinham sempre presente. Ô, Dom Fernando, eu estou cheio de perguntas para fazer para o senhor pode ficar mais um minutinho para nós? Yeah. Pode ser? Então vamos fazer o seguinte, porque essa história aí que eu não estou entendendo direito sobre a água benta, me parece que ela usava a água benta para espantar o diabo. Mas será que a água benta tem esse poder mesmo de afastar esse fato na vida dela? O que é que ensina para nós? Qual que é o sentido dessa água benta? Estou cheio de dúvida aqui, mas eu sei que você que está em casa vai ficar comigo, porque até o meio-dia a gente vai esclarecer tudinho. E hoje a alegria de poder receber um dos homens mais sábios que a vida me deu a oportunidade de conhecer, Dom Fernando Figueiredo. Eu estou conversando com o Dom Fernando Figueiredo e o Dom Fernando, como tem muita cultura, muita informação, ele sabe muito das coisas, né? E ele com 17 anos, quase 18, já estava lendo as obras de Santa Teresa. Então você imagina que com um garoto, um menino, né, com 17 anos, um jovem, lendo as obras de Santa Teresa, é sinal que realmente alguma coisa chamava a atenção dele. O que é que mais chama a atenção em Santa Teresa d'Ávila para o senhor, aos 17 anos, já se entusiasmar para ler as suas obras? Santa Teresa, ela traduzia de uma maneira admirável essa comunhão íntima com Deus. Ela foi, por assim dizer, tocada, sensibilizada na alma, no seu coração pelo amor do Senhor. Isso ela traduzia nos seus escritos, o palácio, penetrar naquelas salas maravilhosas que ela descreve, que ela fala, percorrendo os caminhos do Senhor. Como ela está falando da alma, né? Da alma, é como se eu estivesse cada vez indo ao meu interior e descobrindo em cada faceta da minha vida essa presença amorosa, carinhosa de Deus. Então isso me encantava. E isso tudo numa visão, não, vamos dizer, material, mas numa visão espiritual. Uma visão, diria que, como se diz mesmo, mística. Então, olha, chamou a minha atenção profundamente e que ela me conduziu àquele que estava trabalhando e que fez essa maravilhosa obra também, que foi a reforma do Carmelo, porque ela reformou o Carmelo com as irmãs, ou as carmelitas descalças, e fundando diversos conventos, também São João da Cruz. Então são esses dois grandes místicos que ali estão e que nos inspiram na nossa caminhada para Deus. Quando o senhor fala reformaram o Carmelo, não é só mudou a pintura, mudou a porta, está falando a vida mesmo, de oração. A vida de oração, a espiritualidade, né? Relacionamento. Toda a concepção de vida, toda a concepção de vida. Dom Fernando, eu sei que nós temos só mais 2 minutos e meio, 3 minutos, mas eu queria não deixar o senhor ir embora sem perguntar isso. Eu estava lendo um pouquinho da história dela e me parece que ela, em alguns momentos, teve que usar a água benta para, assim, espantar o demônio, como ela chama. Era o próprio diabo, diz ela. Isso realmente pode acontecer? Eu diria que a água benta, ela
é um veículo do amor, Sim. da presença de Jesus, ou melhor, da própria cruz do Senhor. Tá. Porque abençoada a água, abençoa-se fazendo o sinal da cruz. E isso como que aquela água, ela reflete esta cruz do Senhor. E a cruz do Senhor, ninguém resiste. E muito menos o diabo, muito menos o espírito mau. Foge. Então, não é a água simplesmente por ser água, mas a água benta por ela estar veiculando, ela estar significando, transmitindo esta cruz do Senhor que venceu o mal, que venceu o pecado, que venceu o demônio e que nos religa. A cruz nos religa ao Pai. Portanto, nos leva a essa comunhão de vida. O Dom Fernando, sabe que hoje, dia 15 de outubro, além de ser um dia especial, porque a gente faz menção a uma grande santa da igreja, a gente também celebra e assim a gente lembra com carinho e faz homenagem aos nossos professores. É verdade, os professores. O senhor foi professor há quantos anos? Eu fui professor em Petrópolis foi uns 13 anos 13 direto. anos. Eu vou pedir uma bênção, eu também fui professor durante muitos anos, e eu vou pedir uma bênção para todos os profissionais da educação. E eu amava ser professor. Eu também. Você sabe que foi não só 13 anos, porque mesmo quando o bispo de Teófilo Otoni, eu vinha a Petrópolis para cursos intensivos aos estudantes lá franciscanos ou não franciscanos que estudavam conosco no convento de Petrópolis. Portanto, foram mais 5 anos, então, contando tudo, são praticamente 18 anos de professor. Alguém me contou que o senhor, no final do ano, era sempre homenageado como o melhor professor que a universidade lá tinha. E os alunos que diziam, é o nosso melhor professor. Nem precisa tocar nesse assunto, porque o senhor é simples, é humilde. Mas eu estou sabendo desse negócio. É a bondade deles. Não, eu tenho fontes seguras que me garantiram isso. Ô, Dom Fernando, a Gilivane Dalcides, eu peço oração para os meus professores, hoje é dia deles. Gilivane de Santo Lopes, sou princinha da Nossa Senhora de Fátima, eu amo muito ela, eu sou do Paraná. O que é? Será que é Paraná? Não. Paraná, Paraná, Amazonas. Amazonas. Mas acho que tem mesmo uma região, cidade. uma cidadezinha, parece que é Paraná, Amazonas, eu acho que é isso mesmo. Vamos fazer um momento especial? Vamos. Com essa bênção aos nossos educadores? Vamos pedir, então, para todos os professores, educadores, e professores e educadores também são os pais. Não podemos esquecer disso. São os primeiros educadores, os primeiros professores, mas tantos que estão realmente prolongando esta missão, a missão de educar, a missão de levar uma mensagem ao coração de todos os jovens. Porque não é só ensinar esta ou aquela matéria, mas é transmitir um sentido de vida para os estudantes, um sentido de vida para os alunos. Isso é ser professor. Não? É isso que nós pedimos e queremos, com a bênção de Deus, que todos que são professores recebam as graças divinas para que cada vez e sempre mais seja essa presença de uma vida mais feliz, uma vida mais íntegra, uma vida mais de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Paz e bem. Paz e bem, São Francisco aprendendo de Assis. tudo direitinho, né? Seu discípulo aqui está... Paz e bem, dizia São Francisco de Assis, e que essa paz esteja no seu coração e você seja uma bênção para todos, e presença do bem e da virtude de uma vida em Deus a cada instante de sua pessoa e, sobretudo, os professores, professoras, que Deus os abençoe.
Ainda mais agora, né? Vamos voltar com 100% de alunos na sala de aula. Vamos pedir para tudo dar certo e que as coisas caminhem bem, que a gente vença logo essa pandemia. Ai, que dê tudo certo. Como foi difícil, não, Dom Fernando? E que os professores sejam realmente aqueles que prolongam a vida, a missão do pai, da mãe, o carinho para com os jovens, com as crianças, etc. Lindo. Eu me lembro sempre, quando criança, lá em Muzambinho, antes de mudarmos para Curitiba, tinha a minha professora que se chamava Meiga. Ah, como queria bem aquela professora. E um dia eles dividiram a classe e uns que tinham um pouquinho melhor de notas, etc., iria para outra sala. Ah, eu não fui nem que matasse. Eu preferi ficar lá. Preferiu ficar com os ruinzinhos, mas Com a Meiga. Também com o nome desse, né? Professora Meiga. Que encontrei aqui em São Paulo, depois de muitos anos, encontrei-me com ela. Você vê que alegria que foi. Ô, Dom Fernando, olha lá. 11h27 virou agora o relógio. Tá, te veríamos. Tá, tchau. Meia-noite? Meia-noite. Meia-noite. Por favor. Ó, ele estava quase esquecido, hein? Meia-noite vai ter a missa aqui pela Rede Vida. Não se esqueça, tá? Nós vamos, sim, trazer o Dom Fernando de volta. Ele vai celebrar a Eucaristia a partir da meia-noite aqui pela Rede Vida. Eu queria tanto que você participasse com a gente. Tanto. Vamos pedir bênçãos, graças a Nossa Senhora. Deixa eu falar uma coisa. Hoje nós estamos falando sobre o dia também dos professores e nós estamos pedindo proteção dos céus. Você tem saudade de alguma professora? Que bonito, né? O Dom Fernando acabou de contar que ele tem saudade da professora que se chamava Meiga. E eu fico imaginando assim, eita, saudade que eu tenho. Dona Marlene, saudade que eu tenho. Dona Ana. Eita, professor Luiz. Ei, tem professor que, assim, dá uma saudade no coração, né? Ei, Dona Dinorá. Nossa, eu me lembro, assim, dos professores com muito carinho. E são muitos os professores que me vêm à mente e ao coração. Mas agora eu queria que o Joaquim contasse para nós. Saudade do quê, filho? Vai. Minha matéria favorita na escola sempre foi o português. Minhas professoras eram muito inteligentes e eu ficava encantado com cada aula. Quando tinha aquela famosa dobradinha de aulas, então, eu adorava. Era a maior alegria. Meus amigos ficavam bravos e me chamavam de puxa-saco. A língua portuguesa é muito rica e cheia de significados. Não é à toa que hoje sou formado em letras e também dou aulas de português. Um dia eu recebi ensinamentos com muito amor e hoje tento levá-los com o mesmo amor que recebi. Não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo é realizador ser um professor. Tenho muito orgulho. Abraços, Joaquim. Você sabe que eu também tenho tanto, assim, orgulho de ser professor? Nossa, eu fui professor tantos anos na minha vida. Mas sempre com muito carinho, com muito amor, viu? E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Tem uma oração bonita que diz assim: Divino Espírito Santo, abençoai e protegei todos os professores. A eles confiastes a missão de educar, com bom exemplo, com sábias palavras, que eles espalhem em cada canto desse nosso Brasil as sementes do bem, o gosto pela vida e a esperança de um mundo melhor. Vinde em socorro, Espírito Santo, das necessidades dos nossos profissionais da educação, necessidades materiais, espirituais
E nas horas de aborrecimento, Espírito Santo, sustentai-os na fé, dai-lhes forças, paciência, perseverança, espírito de sabedoria. Iluminai a mente e os corações dos nossos professores. Assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Sinta essa paz. E essa paz é presente para você, viu, que está me acompanhando nessa manhã, onde a gente já teve a presença aqui de um grande professor, um grande mestre, né, chamado Dom Fernando Figueiredo. E você também vai se lembrando dos professores que ajudaram você a ser um ser humano melhor, ajudaram você a ter mais conhecimento, a ter mais sabedoria. Vem. Um anjo do Senhor disse a Filipe para ir ao deserto. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: O senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. O funcionário perguntou a Filipe: Por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo venha sobre você, sobre aqueles que você ama, sobre a sua família. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, pede isso. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Peça, com fé, sabe? Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aqueles que iam tendo contato com os discípulos, com os apóstolos, iam tendo também a vida renovada, transformada. Aqueles que vinham de coração aberto, ouviam a palavra de Deus e a palavra de Deus tocava aqueles corações. Eu vou abrir a palavra de Deus, como eu fiz agora, do nada, espontaneamente, porque eu pedi durante essa música que essa palavra se abrisse no lugar certo.
E aqui diz assim: uma esposa fiel alegra o seu marido. Ele viverá em paz a vida toda. Que bênção ter uma esposa boa, fiel. Este é um presente que Deus dá aos homens que temem a Deus, que amam a Deus. Sejam ricos ou pobres, eles vivem contentes, sempre com um sorriso nos lábios. Que bonito isso. Você é uma esposa fiel, né? E você nem sabe o quanto agrada ao coração de Deus essa sua fidelidade, sabe? Você foi uma esposa fiel. Ah, Dalcides, eu fui. Pode ter certeza que você agradou muito ao coração de Deus. E essa palavra vale também para os maridos. Marido que é fiel, pode ter certeza, você agradou muito ao coração de Deus. E você agrada muito ao coração de Deus. Daqui a pouquinho eu vou pedir a proteção dos céus pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila. E ao terminar o programa eu queria fazer uma oração que Santa Teresa d'Ávila fazia nos momentos que ela estava assim muito agitada. Talvez para você sustentar esse casamento, você tenha que em alguns momentos ter uma paciência que não tem tamanho. Posso te ensinar a oração de Santa Teresa d'Ávila? Eu acho que essa oração, assim como ajudou essa grande santa da igreja há 500 anos atrás, vai te ajudar também. Primeiro quero agradecer pela companhia de todas as madrugadas. Você traz muita paz para os nossos corações. Hoje venho pedir oração pela minha saúde, que está muito debilitada. Sofro de depressão e recentemente descobri que estou com um nódulo e vou precisar de cirurgia. Peço que ore por mim, para que tudo dê certo durante o procedimento. Muito obrigada. Eliane Lima. Eliane, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rezar a mesma oração que Santa Teresa de Ávila costumava rezar. Eu vou trazer também as outras intenções que estão chegando. Tem gente me escrevendo de várias partes do Brasil, me pedindo orações. Dalcides, reza para mim, rezo, com muito carinho, rezo. Mas assim, gente, quando eu falo eu rezo, mas assim, é de verdade, sabe? Rosivânia Santos Pereira de Pesqueira. Peço oração por todos da minha família, pelo fim da pandemia, peço saúde. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar todos os professores, todos aqueles que estão precisando de saúde, todos aqueles que estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, todos aqueles que estão precisando de esperança, todos aqueles que amam Nossa Senhora, todos aqueles que estão aflitos, uma ansiedade que parece dominá-los. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. Eu vou repetir a oração. Essa oração é de Santa Teresa d'Ávila. E você vai rezar agora comigo. Olha para a tela da televisão agora e reze. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada teme. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. E nós vamos rezar as 3 Ave-Marias. E assim nós concluímos o nosso programa pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todos aqueles que vão estar comigo, 4h15 da tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Hoje, 4h15 da tarde, eu vou estar aqui. Aqueles que vão estar comigo à meia-noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te perdoe, que Deus te oriente, que Deus ilumine os passos. 4h15, meia-noite, vou estar aqui esperando você. Tchau. Educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário